Vamos falar sobre a saúde física e psicológica no ambiente digital? Muito prazer, eu sou a Bruna Barbosa, pedagoga no Instituto GRPcom, e esse é o segundo episódio da nossa série Bússola Digital Caminhos para uma Educação Conectada e Segura. E essa série está sendo produzida em parceria com a Nave Consciência Digital. E no episódio de hoje você vai descobrir que o que acontece no ambiente digital não fica só no ambiente digital. Então pega a sua bússola e vamos nessa. Antes de qualquer coisa, já deixe seu like e siga o Instituto JRPcom para você ter acesso a mais conteúdos como esse. E eu estou aqui novamente com o Victor e a Arielle para a gente continuar o nosso bate-papo. E hoje, então, a gente vai falar sobre saúde no ambiente digital. Quando a gente fala de saúde emocional no ambiente digital, nós pensamos apenas no vou controlar meu tempo de tela, vou fazer um detox digital. Mas será que é só isso? O que contempla a saúde no ambiente digital? Acho que fazendo até um gancho, sobre o nosso primeiro episódio, inclusive se não assistiu, é bom assistir também, logo depois desse. Mas a gente falou muito sobre como que a internet é uma dimensão que ela atravessa várias coisas da nossa vida. Então, quando a gente fala sobre saúde mental na internet, saúde psicológica, saúde emocional na internet, a gente fala sobre como que as experiências que nós temos nesse espaço podem influenciar no nosso estado, né, no nosso estado do humor, na nossa personalidade, nos nossos interesses, nas nossas disposições, em nosso uso do próprio tempo, em nossa própria atividade física. Então, como eu me relaciono com o digital influencia em todas essas dimensões. E todas essas dimensões respondem, obviamente, à saúde física e à saúde mental. E até a gente pensar em como que a gente percebe quando a nossa saúde mental está sendo afetada, né? Então, quando a gente percebe que as interações dentro do ambiente virtual, elas estão sendo mais satisfatórias do que do ambiente offline. Então, o ambiente online, a gente percebe que a gente se compara muito. Se a gente estiver ali sentindo uma sensação, a gente sai do digital e a gente não sai bem. Então a gente percebe que ou a gente está muito tempo na tela, a gente sai e está se comparando. Parece que a gente olha ao redor e a vida não está tão bacana quanto que a gente vê ali nas redes sociais. E até pensar em termos de saúde física, sedentarismo, e ali questões ligadas ao sono. Então eu estou tendo uma privação de sono ligada ao uso excessivo. Eu tô privando, inclusive, de necessidades fisiológicas. "Ai, não vou no banheiro agora, porque eu tô terminando a partida. Não vou comer agora, porque eu preciso só terminar tal coisa aqui no digital". Então, são as dimensões que o Victor trouxe, que afetam não só a saúde mental, mas também a saúde física e as nossas relações, como que a gente tá se relacionando e interagindo com as pessoas ali. Legal. A gente tem até dentro do programa da nave, uma das unidades didáticas, ela faz referência à integração entre o online e o offline. Esse é um indicador muito importante quando a gente está falando de saúde mental na internet, né? Que é essa integração. Será que esse meu trânsito entre o online e o offline, ele está saudável, ele está fluido? Eu estou conseguindo usufruir experiências offline com uma qualidade legal? Eu estou conseguindo usufruir de atividades online de uma forma legal, uma forma que me nutre efetivamente. Então a gente fala muito sobre isso, sobre integração e nutrição, quando a gente está falando sobre saúde mental na internet. Legal. E eu queria saber uma pergunta que não quer calar. Por que que é tão difícil equilibrar o online e o offline? Eu vou falar por mim. Eu já estudo sobre esse tema, sei dos perigos, né? A gente sempre tá conversando ali com os professores, mas mesmo assim eu ainda me pego eh, vendo uma notificação ali, já querendo ver naquela mesma hora. Eu me sinto às vezes um pouco viciada, eu acordo e já quero mexer no celular, mesmo sabendo que isso é errado. Por que que é tão difícil? E se é difícil para nós, imagina para as crianças, né? E para os adolescentes também. O nosso cérebro, ele tem ali, eh, um sistema de recompensa. Então, todas as vezes que a gente imagina que a gente está comendo um bolo gostoso. Então, o nosso cérebro ele vai registrar isso e em outro momento a gente vai querer esse bolo de novo, a gente vai querer repetir. Então, quando a gente fala do digital, a gente também está falando dessas ferramentas que o Victor vai trazer melhor como que elas funcionam, os algoritmos e tudo mais, mas o nosso cérebro ele sempre vai pedir por mais daquilo que é muito estimulante, daquilo que gera ali não só dopamina, mas que gera uma interação e as interações elas são importantes para a gente. Então, muitas vezes as relações, elas estão no digital. E também a nossa ansiedade
de querer fazer parte daquele universo. Então a gente sempre tá vendo o que tá acontecendo, a gente sempre quer ficar atualizado, a gente não quer perder as coisas ali, tem até um termo para isso, o fear of missing out, né, que é o medo de ficar de fora. Então a gente não quer ficar de fora e ao mesmo tempo as plataformas elas sabem disso e elas usam ali todo um mecanismo que trabalha influenciando não só, o nosso comportamento, mas também estruturas ali que são do nosso cérebro também, né. Nossa, muito enquanto eu estava te vendo, eu estava pensando sobre como que o nosso sistema de recompensa, ele é uma raiz biológica muito forte, que ajudou a gente ao longo da nossa sobrevivência, da nossa evolução. Então, quando a gente estava, né, em tempos primeiros, pré-históricos, né, nós estávamos meio no acampado, a gente olhava ali uma frutinha colorida, o sistema de recompensa já ligava inteiro: "Nossa, essa frutinha vai ser boa, vou comer ela, ou já comi ela no passado, então eu quero ela de novo, vou até naquela direção". Então percebam que a gente tem essa raiz biológica e ela é utilizada de uma maneira maliciosa por algumas plataformas. E aqui a gente vai com um ponto muito, muito sério mesmo, que por que que é tão difícil? Por que que adultos, crianças, adolescentes e idosos podem ter dificuldades em equilibrar o online e offline? Porque as plataformas têm ali em seus serviços uma sofisticação tecnológica para se aproveitar dessa vulnerabilidade biológica. Então a gente fala sobre algoritmos, a gente fala sobre design manipulativo, que é uma temática muito importante para a gente falar mais sobre isso também. Mas as plataformas elas estruturam o ambiente digital para fazer com que você use mais, para fazer com que você use por mais tempo. E por que que elas fazem isso? Porque elas são malvadas? Não necessariamente. Elas fazem isso porque o modelo de negócio envolve retenção da atenção. Então, quanto mais tempo as pessoas ficam online, quanto mais elas intensamente ficam nesse ambiente de hiperestimulação, mas isso dá audiência para as plataformas digitais e mais esse espaço das plataformas digitais para rentável para anúncios, para comércio e afins. Então, um conceito que a gente fala, né, da economia da atenção. Então, hoje em dia, todas as plataformas estão muito se dedicando de maneira assídua para capturar nossa atenção e se aproveitando, né, dessas raízes biológicas que no final das contas se tornam vulnerabilidades nossas, né. E eu gosto muito de trazer um raciocínio da mariposa, né. Geralmente a gente fala quando a gente reflete sobre mariposa, né, por que que a mariposa vai em direção à luz, né, a vulnerabilidade está na mariposa, é porque a luz é muito atraente, mas a gente tem que pensar que a mariposa só vai em direção à luz quando está escuro ao redor. Então, é sobre esse escuro que a gente vai falar, não só nesse episódio, mas no próximo também, que esse escuro o que que é? Como que andam as relações fora da internet? Quais são as redes de apoio fora da internet? Como estão os meus vínculos fora da internet? Tudo isso também me deixa mais vulnerável para, né, ter esse desequilíbrio entre o online e offline e cair no offline quase sem volta. Perfeito. E como que os algoritmos, hoje a gente tem muitos influenciadores, está cada vez mais crescendo o número de influenciadores, e essas comparações constantes afetam a nossa saúde mental. E é bem importante de trazer, porque a gente só vê uma parte, né, a gente fala que a gente vê o que está exposto ali, a apresentação, mas a gente não vê o bastidor. Então, muitas vezes, quando a gente vê as redes sociais, especialmente os influenciadores, o estilo de vida, né, a gente só tá vendo uma parte, um recorte. Então, é muito comum que as pessoas elas postem o melhor momento, elas postem a melhor situação, o melhor cenário, a melhor iluminação. Então isso ele gera um impacto, primeiro que é uma comparação injusta, a gente não consegue entender o contexto daquilo. A informação ela está isolada, a gente tem acesso a ela e começa a se comparar. Então, a gente começa a sentir que a nossa vida não faz tanto sentido quanto a do outro, que o outro está tendo experiências melhores. A gente começa a perceber que as nossas relações talvez não estejam tão paradas e tão positivas quanto a do outro, e isso sim pode haver uma comparação que além de ser injusta, né, ela também afeta ali a nossa autoestima. E pensando até em criança e adolescente, não só nessa autoestima em termos, de conquistas de vida, mas também numa questão estética. Especialmente ali, não só, mas especialmente para as meninas, né, então de uma pressão, de um corpo ideal, de uma comparação irreal ali da saúde, do estilo de vida, da rotina,
que muitas vezes, vem esse lugar da influência e vai minando a nossa autoestima e fazendo a gente não valorizar quem a gente é, as nossas relações e o que a gente tem ao redor. Tem um aspecto bem cultural, eu percebo, né, porque nós temos contato com a realidade, essa realidade tem uma dimensão cultural que vai ensinando de uma maneira inconsciente, de uma maneira que a gente nem presta atenção, o que que é certo, o que é errado, o que é desejável, o que não é. E a internet é um dos maiores é o maior campo cultural do mundo, né, que nós compartilhamos e nós chegamos a ver. E daí tem esse lado dos algoritmos, que os algoritmos não vão mostrar toda essa vastidão cultural que existe no mundo, os algoritmos vão mostrar um recorte. E eu vejo que é muito comum crianças, adolescentes, mas não somente crianças e adolescentes, mas adultos, pessoas idosas, mas eu foco, né, nessa parte das crianças e dos adolescentes, porque é muito comum observar o que está na internet e achar que tudo aquilo é toda a realidade, né. Então a casa de todo mundo tem aquele determinado acabamento, tem aquela determinada decoração, menos a minha, né. "Ah, porque as férias todo mundo é desse jeito, menos a mim", mas não é todo mundo, é porque o algoritmo ele tem ali um padrão de selecionar qual conteúdo você vai ver. E, inclusive, houve um não lembro agora exatamente como que se foi uma matéria, um estudo, mas no qual, identificaram como que o TikTok, especificamente, depois a gente pode falar, como uma plataforma digital, estava manipulando ali qual conteúdo mostrava especificamente para crianças e adolescentes. Então essa plataforma, ela fazia com que conteúdos que mostrassem, casas com tijolos à mostra, né, casas, sabe, mais, que talvez denotassem uma comunidade, né, socialmente vulnerável, esses conteúdos eram menos mostrados na plataforma. Então havia ali um critério estético para selecionar quais conteúdos eram mostrados. Então você vai ver, né, essa criança, esse adolescente tem ali está construindo sua noção de identidade, de personalidade, de senso corporal, e ele se depara com um padrão irreal que não é, na verdade, nenhum padrão, é uma seleção meticulosamente, indicada ali e presente nas plataformas digitais. Achei interessante, Victor, isso que você trouxe, porque entra muito nesse conceito das bolhas socioinformacionais. Então eu, por exemplo, gosto de cachorrinhos e gosto de arte. Então, na minha cabeça, isso é o que há. Se tem outra pessoa com uma opinião diferente, pode acontecer de eu achar que a opinião dela tá errada, porque, ó, no meu celular só tem isso daqui. Então a gente cai nessas bolhas, assim, como que isso acontece, como que isso também pode afetar a nossa saúde mental e, às vezes, a forma com que a gente age com as outras pessoas também, né. Nossa, muito importante. Porque eu acho que com base nesse conceito, né, das bolhas socioinformacionais, a gente consegue entender mais por que que os algoritmos podem ser um problema na nossa saúde mental. Porque se a gente está nesse espaço social, nesse ambiente tão vasto quanto a internet, e nós vemos apenas as coisas que nós mesmos gostamos, né? A gente não tem contato com o diferente, a gente não tem contato ali com uma diversidade mesmo de perspectivas, de interesses e afins, eu começo a consolidar uma visão única sobre a vida, né? E a gente trabalha dentro da psicologia, é importante que nós tenhamos uma pluralidade em concepções sobre a vida, né, a gente não pode ser, isso não uma moral, assim, mas é prejudicial caso nós tenhamos uma visão muito única sobre a vida, porque a gente não tem tanto recurso para lidar com ela, com as variações que a vida tem, com as diferenças que a vida tem também. Então, se meu principal recurso ou minha principal fonte para recurso psicológico for a internet, eu tendo a me fechar, me restringir, e isso é muito prejudicial para a saúde mental. E então tem uma relação direta entre os algoritmos e saúde mental, entre as bolhas socioinformacionais e saúde mental. Isso que a gente não está falando sobre educação midiática, né? Porque daí se eu for olhar para a internet, achar que o que eu estou vendo aí na minha internet é o tudo mais certo, o mais legal, né, o mais belo, isso vai fazer com que eu tenha vários viéses cognitivos assim e eu não consiga mais apreender e aprender sobre a realidade. E até pensando nesse lugar das emoções também. Então, como que as minhas emoções estão sendo afetadas? A gente já entendeu que os algoritmos, eles enviam mais conteúdo daquilo que a gente está buscando, ou que a gente viu, ou que a gente parou para prestar atenção, mais a gente vai receber aquele conteúdo. Se eu consumo um conteúdo que ele faz com que eu me sinta um pouco mais deprimido, ou que eu fico o tempo todo com raiva, indignado, revoltado, enquanto que isso também não é danoso para a nossa saúde mental.
Se eu acordo de manhã e o primeiro conteúdo que eu vejo é um conteúdo que eu já sei que vai me deixar irritado, que vai me deixar com raiva, que vai me deixar deprimido, ou que vai me deixar, muito alegre também, porque não é só com conteúdo, eh, com emoções que a gente considera difíceis, né, mas como que isso também afeta a nossa saúde mental, tanto negativamente quanto positivamente, né. Legal. Eu fico pensando também muito em como os extremos são danosos, né. Então tem esse efeito dos algoritmos de ficar só mostrando o mesmo tipo de emoção, o mesmo tipo de conteúdo, e também eu fico pensando na labilidade emocional, ou seja, quando a gente fica com emoções variadas num curto espaço de tempo. Né, então eu vejo um vídeo fofinho, daí eu fico: "Nossa, que fofinho". Aí eu vejo um vídeo raivoso ali, vejo um vídeo chocante, né, vejo um vídeo sério, né, vejo um vídeo outro vídeo fofinho, e, esse trânsito entre uma emoção e outra vai deixando a gente mais esticado, né, os nossos recursos, nosso desgaste emocional é muito alto, porque a gente está tendo muitas oscilações emocionais. Isso para um corpo em desenvolvimento, né, uma criança, um adolescente, isso é extremamente danoso, né, porque ela está formando ali, ela está consolidando como ela experiencia essas emoções, como ela experiencia essas experiências. Então ela é exposta nesse ambiente hiperestimulante, né, mediado por algoritmos, seja para ter sempre a mesma emoção ou ter emoções variadas, isso aí prejudica como que essa criança e adolescente vai se regular no final das contas, né. Por isso que é comum a gente perceber muitas crianças, adolescentes, né, intolerantes à frustração, intolerantes ao não, buscando sempre o que é mais palatável, sempre o que é mais hiperestimulante. Então a própria relação dessa criança, desse adolescente com a realidade pode ficar prejudicada por causa desse uso abrasivo, né, das telas, mas também essas tecnologias abrasivas dos próprios dispositivos e das redes sociais. E de pensar também que muitas vezes se é muito estimulante, é muito difícil a escola, o professor competir com um grande estímulo. É muito difícil a conversa do jantar ser competir com essa criança que está super estimulada, porque às vezes é uma conversa que não é tão estimulante. Então, muitas vezes as famílias, a escola, a sociedade não vai conseguir competir se essa criança está super estimulada, ela está sendo bombardeada ali de estímulo que vai sugar a atenção dela, vai ali fazer com que ela tenha o tempo todo oscilações nas emoções. Então, essas relações offline, elas também acabam prejudicando a saúde mental e as relações do E pessoal, vamos falar sobre brain rot? É um tema que está em alta agora, nós temos aí as novelinhas de fruta. Queria que vocês falassem o que é para quem ainda não sabe, para quem ainda não ouviu o termo, e como que isso pode ser extremamente prejudicial também para nossa saúde mental, porque são conteúdos hiperestimulantes, às vezes são conteúdos violentos também, enfim. E um conteúdo brain rot é um conteúdo que, na tradução literal, é que faz derreter o cérebro, faz apodrecer o cérebro, né. Então são conteúdos, com essas características, hiper repetitivos, hiper estimulantes, né, hiper palatáveis, e com então uma aparência ali que pode ser enganosa, né, pode parecer inofensiva novamente, né, o vilão ilusão aqui dentro do nosso programa da nave, né, a vilã ingenuidade também é outra situação, problema que nós abordamos na nave. Mas então o conteúdo brain rot é esse que engana, né, nos engana. A gente acha que não tem tanta influência, né, não tem tanta consequência, mas no final das contas é algo que produz danos, né, a toda a nossas habilidades cognitivas, né, então memória, atenção, foco, né, ao raciocínio prolongado, né, o próprio senso crítico, também tudo isso influenciado, né, por um consumo excessivo, né, de conteúdos brain rot. E esses conteúdos brain rot podem ser vídeos, podem ser imagens, podem ser áudios inclusive, né, podem ser expressões que, antes da internet ela existiam, né, esses tipos de piadas internas, os grupos, piadas das faixas etárias, né, se a gente for ver antes da popularização, da internet, eles existiam em algum grau, mas a internet eu gosto muito das vezes perceber ela como algo que amplifica, como se fosse uma lupa. Então tudo fica mais exagerado, né, a repetição fica mais exagerada, o estímulo fica mais exagerado. E novamente, uma criança ou adolescente que está aprendendo a se regular, né, regular cognitivamente, emocionalmente,
esses conteúdos tendem a prejudicar esse desenvolvimento. E agora com o avanço da IA, está sendo muito mais fácil produzir esses conteúdos também, né. E até pensando em termos de conteúdo, do que é passado para essa criança, esse adolescente. Porque muitas vezes, como é coloridinho, tem muito estímulo, tem muito som, parece ter um conteúdo infantil. Mas daí quando você vai ver, a criança ela vai consumir, o adolescente vai consumir, muitas vezes tem um teor violento, tem uma mensagem ali, o que a gente chama de moral, né, a moral da história, no final ela não é nutritiva em termos ali sociais, do que a gente está ensinando, de quais são os valores que a gente trabalha tanto na NAGO, né, os valores humanos, então isso pode ficar um pouco empobrecido. Então, ao mesmo tempo a gente não precisa tirar, nada aqui é sobre proibição, eliminar, mas de pensar em como que a gente faz um filtro do que essa criança está consumindo e que muitas vezes acaba chegando como um conteúdo infantil por ser uma frutinha, por ser coloridinho, mas o conteúdo em si ele pode ser danoso. Perfeito. E agora eu quero falar diretamente com os professores, com os educadores. Quando que a situação deixa de ser ali coisa da internet e eles precisam intervir? E até onde eles podem ir? O que que eles podem fazer? Vou dar um exemplo. Descobri que meu aluno está sendo vítima de cyberbullying. O que que eu faço? Aqui tem muitos caminhos, né, e eles variam de acordo com qual lugar nós estamos, assim. Mas eu vou trazer muito sobre um amparo da SaferNet Brasil, né. SaferNet Brasil tem um canal de denúncia, né, tem um canal de ajuda, inclusive que essa pergunta poderia ser facilmente uma pergunta enviada ali, o canal de ajuda da SaferNet tem profissionais qualificados para fazer toda essa orientação. Mas tal como a gente falou no episódio passado, né, sobre segurança, e a gente falou sobre essa parte do cyberbullying, a gente vê muito pelo comportamento deles com relação ao digital, né, é muito comum que haja um grupo, né, haja um grupo ali da turma, haja um grupo da escola, um grupo entre amigos, assim, e infelizmente é comum que haja esse tipo de manifestação, né, de cyberbullying, né, de um ficar fora, ou um mesmo dentro do grupo, né, sofrer ali vários tipos de de violências, né, não tem outra palavra para colocar. E o professor ele precisa estar atento a como que eles habitam, o que que eles conversam nesse ambiente digital, né, de estar próximo disso. Isso um professor, ele é bobo, é importante entender que, para além daquela sala de aula que está ali na frente dele, tem uma sala de aula digital, na qual eles estão interagindo, estão conversando, eles têm uma vida corrente ali, e essa vida ela escapa com o presencial. Então, às vezes, a gente ouve um comentário, a gente ouve ali, se alguém fez uma imagem de um outro alibo, né, se alguém está mais isolado, alguém foi expulso do grupo, não é necessário um escrutínio investigativo para tentar ver o que está acontecendo, né, a gente entreouve muitas coisas, né, como professor. Mas o que eu recomendaria é isso, né, a própria Securnet Brasil tem muito conteúdo para orientar nesse caso do cyberbullying, e mediações da própria escola, é muito importante que haja uma continuidade, né, de ações e programas de conscientização que façam com que os estudantes eles entendam a importância de ter um ambiente digital saudável, né, socialmente saudável, que eles entendam o impacto, né, as consequências de você praticar uma violência online, né, e eu faço, né, muitas formações assim para crianças, adolescentes, e eu sempre falo isso, né, às vezes começa como brincadeira, às vezes o outro tá até rindo, né, mas a partir do momento que o outro parou de rir, a partir do momento que o outro pediu para parar, é muito fundamental que nós, eh, que a gente dê um passo para trás, e a gente pare com essa brincadeira que já não é mais brincadeira, né. E a ideia de pensar não só no cyberbullying, mas também na exposição. A escola ainda é um ambiente de proteção. Ela continua sendo esse ambiente de proteção. Quando a gente fala de criança e adolescente, o que acontece no digital não fica só no digital, ele afeta na vida presencial. E se a escola é esse ambiente, ela também precisa estar preparada para conseguir lidar com o que acontece. Se a gente pensar numa exposição íntima de uma aluna, não aconteceu na escola, mas aconteceu naquele espaço, aquele professor ele vai ter que lidar com toda aquela turma, muitas vezes a atenção vai estar voltada para aquela situação, aquilo vai gerar ali todo uma movimentação daqueles estudantes, daquela instituição. Então a escola ela precisa também estar preparada para isso e falar, que nem o Victor trouxe, que é se preparar.
só retirar o digital, não, aqui na escola nada aconteceu, tirei o digital, ninguém usa celular, mas as interações que acontecem na escola, quando eles saem da escola, ainda acontece. E ainda quando eles estão na escola, estão acontecendo, que é esse mundo, né? Essa sala de aula que acontece ali que o Victor trouxe. Então, é de pensar que a escola precisa também, os professores precisam estar preparados também com a consciência digital para conseguir fazer o que o Victor também tinha trazido de trazer, de conseguir conscientizar os alunos disso e ajudar, né. Legal. E é isso, professores, levem isso para a sala de aula, não tenham medo de conversar sobre como funcionam as redes sociais, não precisa necessariamente levar o celular, mas fazer um perfil com as crianças, conversar sobre as violências online. É muito importante levar esse assunto, promover debates também entre eles. Conversar sobre esses conceitos de bolha socioinformacional, com certeza eles já sabem o que que é brainwash, porque isso tá na boca deles também. Conversar sobre a cultura do cancelamento, que é algo muito importante que afeta a nossa saúde mental também. Enfim, tem muitos conceitos aqui. Mas a gente não consegue continuar essa conversa, queria ficar aqui mais 2 horas conversando com vocês, mas para finalizar eu queria saber quais recomendações que vocês deixam então para os professores que estão assistindo, se tem mais alguma dica, alguma coisa para passar para ele? Eu acho que, primeiro, que o professor não precisa ter certeza que está acontecendo. Eu já tenho uma suspeita. O meu aluno, a minha aluna, ela tá tendo uma mudança de comportamento muito abrupta, tá tendo um grupinho, os alunos estão muito focados ali no digital e as coisas estão acontecendo. Esse professor, ele pode ali tentar intervir, entender o que está acontecendo, acionar ali a rede de proteção, se for um caso mais extremo, né, como eu trouxe da exposição. Então, de pensar que ele vai acionar essa rede ali da escola, a coordenação, a direção, acionar os familiares, né, e aí a família também precisa acionar toda uma rede de proteção para garantir o cuidado e a segurança e abrir debates. Porque se a gente tem um senso crítico, a escola não só um lugar de proteção, mas também de desenvolver um senso crítico. Se eu consigo trazer isso, esses debates na escola, os meus alunos estão mais conscientes, olha só, é um ganha-ganha-ganha, todo mundo ganha, né? É. Legal. Eu fico pensando em funções, né, da escola, né, funções sociais da escola, né. A escola não é meramente um lugar para nós adquirirmos conhecimento acadêmico, né, científico. A escola é um espaço de socialização, é um espaço de cidadania, é um espaço para a vida, no final das contas. Então, hoje em dia, a internet faz parte da vida. A gente não tem que excluir a internet, a gente tem que excluir essa dimensão digital da vida das crianças e dos adolescentes. Então a dica que eu dou pro professor é muito semelhante do episódio um, mas eu vou trazer um adicional, assim, né. Mas a dica é considerar a importância disso à saúde mental. A saúde mental não diz respeito apenas a ter um transtorno ou não ter um transtorno. Saúde mental tem a ver com constituição, né, como que aquele indivíduo está construindo a si próprio, construindo seu senso de realidade. A internet influencia diretamente nisso. Então falar sobre a internet não tem que ser um tabu na escola, né, a escola não pode estar nesse espaço de isenção sobre esses temas, esses eventos, inclusive eventos super gratos que podem acontecer, como aquelas crianças, aqueles adolescentes. Uma outra dica, é uma dica geral, pensando nos professores, pensando na convivência com a internet, é contribuir que os estudantes, as crianças, os adolescentes, eles tenham uma pluralidade em concepção sobre o mundo, sobre a vida, sobre eles mesmos, né? Então, trabalhar essa pluralidade é algo muito fundamental. Se a gente está falando de internet, será que todo mundo tem a mesma internet? Será que todo mundo está vendo as mesmas coisas? A gente problematiza essa parcialidade do algoritmo e a gente, ao mesmo tempo, dá recursos, psicossociais para aquelas crianças e aqueles adolescentes entenderem mais sobre sua experiência de vida, suas emoções, suas atividades. E essa pluralidade também vai em direção às atividades. Então, se uma criança ela só faz coisa online ou o mais gratificante da vida dela é estar online, como é importante para a escola apresentar essa criança que outros ritmos têm valor, outros tipos de atividade têm valor, outros tipos de companhia têm valor, que eles são diferentes. Obviamente, um pode ser hiperpalatável, hiperestimulante, mas o calmo também tem valor, né? A conversa por, né, o vídeo do influencer cheio de cortes assim, tem o seu valor, mas a conversa, né, com a avó no final de semana ali, também tem o seu valor. Então entender que a vida é feita de diferentes ritmos, diferentes padrões de estimulação, tudo isso envolve também uma educação, né, digital.
eu tenho uma última pergunta pra gente finalizar esse episódio. Se os riscos existem, os impactos ali são reais, o que que a gente vai fazer daqui pra frente? E agora? Eu como pai, eu como professor, o que eu posso fazer diante disso? E a gente vai falar sobre isso, responder essa sua pergunta ali no terceiro episódio. Então, assista o primeiro e esteja ali no terceiro, porque a gente vai esclarecer algumas. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? E mais uma vez, comenta aqui o que você achou desse episódio, o que te incomodou, o que você achou de diferente, um termo novo que você aprendeu. A gente vai adorar continuar conversando por aqui, tá bom? Um beijo e até o terceiro episódio.